Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais informações importantes para esclarecer, tirar dúvidas sobre muita coisa dentro dessa máquina de INSS que você precisa saber. Então presta bastante atenção. A Justiça está determinando o tempo de recebimento de benefício de incapacidade. Olha que conteúdo importante, tá? Os procedimentos decorrentes aí de determinações judiciais relacionadas a benefício por incapacidade, por exemplo, como invalidez temporária ou permanente, eles passaram por importantes atualizações aí projetadas para agilizar a implementação desses benefícios. Com iniciativas de integração entre o INSS e o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, foi desenvolvido um sistema chamado INSS Jude. Esse sistema permite um processo mais automatizado e mais rápido na execução de decisões judiciais, tá? Implementação automática de ordens judiciais quando o juiz concede um benefício de incapacidade, como auxílio-doença, ou uma pensão por morte, ou por incapacidade permanente, a decisão é transmitida eletronicamente ao INSS. Essa integração automática reduz atrasos significativamente e garante que os benefícios comecem a ser pagos, né, mais cedo do que em anos anteriores. A expansão dessa primeira fase de atualização se aplicou a benefícios específicos, como o benefício de prestação continuada, o BPC. No entanto, até o final agora de 2024, essa automação vai cobrir benefícios de incapacidade temporária, aposentadoria por invalidez, garantindo uma ampliação em várias categorias de benefícios, tá? Agora, essas melhorias também ajudam o INSS a evitar penalidades financeiras, que podem surgir, por exemplo, em atrasos e implementações de decisões judiciais. Anteriormente, o INSS estava frequentemente sujeito a multas por não promulgar prontamente os pagamentos ordenados pelos tribunais. Agora, o sistema automatizado, essas mudanças significam um passo em direção a uma abordagem mais eficiente e orientada por tecnologia, tá? Para que a Previdência Social melhore aí o acesso, por exemplo, de milhares de segurados aos benefícios. Para indivíduos que estão aguardando benefícios ordenados pelo tribunal, o novo sistema ele promete uma experiência muito mais suave e desestressante. Olha aí, pessoal, então é aquele negócio, por exemplo, você ganhava uma ação na justiça, uma sentença favorável, a justiça comunica o INSS tinha prazo, por exemplo, 30 dias para fazer a implantação, só que esse prazo ele pode ser prorrogado por mais 30. Hoje, o que acontece? Esse tempo de demora da sentença para comunicar o INSS é imediato, então isso vai acelerar muito os processos, tá? Mesmo para benefícios concedidos por decisões judiciais, o INSS também continua tendo o direito de realizar avaliações periódicas, tá? Regulares para evitar a incapacidade. Isso está na lei, né? O INSS, por ser responsável pela concessão e avaliação, indeferimento de benefícios, ele pode continuar chamando, mesmo que esses benefícios sejam judiciais. Eles podem ser chamados para reavaliação para determinar se a condição que justifica, né, a incapacidade que cedeu o benefício, ela continua. Isso também vai evitar, segundo o INSS, pagamentos indevidos, tá? Esses critérios de reavaliação incluem também evidências médicas apresentadas durante o processo judicial e quaisquer atualização do estado de saúde do beneficiário. O INSS e o sistema judicial vão trabalhar juntos para garantir apenas que as melhorias, né, e deteriorações médicas válidas afetem somente o status do benefício. Os papéis do tribunal para definição de benefícios também requer uma atenção. Quando o tribunal ele concede, por exemplo, um benefício de incapacidade, a decisão também pode especificar a duração esperada, devido aí a uma evidência médica. Se o juiz ordenar, por exemplo, uma pensão de incapacidade permanente, ela geralmente vem com a disposição que descrevem se o INSS pode revisar num caso futuro ou não. Os tribunais implementam medidas de proteção para garantir que os beneficiários não sejam injustamente privados do seu direito. Quer dizer, é aquela data de cessação do benefício, tá? Existe a concessão e a justiça ela pode determinar, por exemplo, o tempo de recebimento desse benefício. Isso também inclui requisitos de que o INSS forneça amplo aviso e justificativa antes de tentar cessar, por exemplo, pagamentos, tá? Alguns beneficiários podem ter opiniões conflitantes, especialmente em casos de condições complexas ou mal compreendidas. O sistema de justiça ele pode ordenar avaliações independentes ou nomear especialistas
para garantir a decisão justa. Isso é no caso do INSS, os indeferimentos que principalmente nós estamos vendo no caso de pente fino, o juiz ele vai nomear aí um perito, um avaliador médico, para que tenha uma decisão justa, tá? Se o beneficiário também discordar dessa revisão, ele tem direito de apelar, tá? No caso aí para tribunais superiores. Essas apelações, elas envolvem aí uma revisão de evidências médicas. O tribunal pode exigir que o INSS também restabeleça o benefício, tá? Essas mudanças visam oferecer mais previsibilidade financeira para pessoas dependentes de pagamento de incapacidade do INSS. Muita gente só tem a renda do INSS para sobreviver, pessoal, tá? Muitos estão desempregados, conseguiram o benefício devido aí ao período de graça, que tinham sido mandados embora de uma empresa e não estão empregados. Se você tira, por exemplo, essa única fonte de renda de um segurado nessa condição, você está comprometendo não só a vida financeira, mas emocional de toda a família, tá? Em casos em que há atrasos ou disputas sobre benefício, que eventualmente é resolvido em favor do beneficiário, os pagamentos também retroativos são obrigatórios. Você ganha a causa na justiça. Vocês vejam, né? O INSS acha, por exemplo, nós indeferimos o benefício, nós temos X a menos para pagar mensalmente. Só que esse segurado, quando ele entra na justiça e ele ganha a ação, que ele comprova que preenchia os requisitos, que está incapacitado, que tem direito ao benefício, o INSS tem que pagar todo o retroativo. Quer dizer, ficou elas por elas, e às vezes sai até mais caro. Por quê? Porque vai pagar multa, vai pagar diversas coisas, tá? Esses pagamentos vão incluir juros, ajuste de inflação, olha, tem um monte de coisa. Quer dizer, é um tiro na água, né? Porque essa introdução desse INSS Jude não só vai acelerar essa implementação judicial, mas também vai melhorar a integração de dados entre o judiciário, os bancos de dados do INSS. Isso vai resultar numa melhoria de rastreamento, por exemplo, em casos de andamento, redução de papelada, né, que é a burocracia, erros minimizados no processamento de benefícios. Então, esse aumento de integração, ele também preocupa um pouquinho com relação à privacidade desses segurados, tá? Essas regulamentações rígidas para garantir a confiabilidade de informações médicas e pessoais compartilhadas entre o INSS e órgãos judiciais, elas têm que ser muito supervisionadas, tá? Nos últimos anos, o judiciário tem emitido também cada vez mais decisões que enfatizam a proteção do direito, por exemplo, de pessoas com deficiência. Esses tribunais, eles se tornaram mais simpáticos à situação desses beneficiários, especialmente em casos envolvendo doenças raras, degenerativas, que são difíceis de avaliar. Essa tendência significa, por exemplo, a interpretação mais ampla da incapacidade, abrangendo não apenas só a condição física, mas também psicológica, neurológica. Apesar da simpatia judicial, ainda há disparidade, né, como diferentes tribunais lidam com os casos semelhantes. São 6 tribunais, não é o mesmo resultado para todos, tá? Algumas jurisdições podem se inclinar mais para a perspectiva do reclamante, enquanto outras adotam aí postura mais conservadora, favorecendo o INSS. É aquilo, né? Não é igual toda a região do Brasil. E o Brasil é dimensões continentais, né, pessoal? Especialistas jurídicos estão sugerindo criar diretrizes mais uniformizadas para minimizar essas discrepâncias, tá? Em casos de incapacidade grave, onde os segurados podem não ter a capacidade de administrar seus próprios negócios, os tribunais também podem nomear aí curadores ou guardiões. Esses representantes são responsáveis em administrar negócios financeiros, médicos, relacionamentos pessoais do indivíduo, e o judiciário vai monitorar de perto essas ações para garantir que defenda sempre os interesses desse segurado. A inclusão, por exemplo, de auditorias financeiras e garantia de bem-estar físico da pessoa sob tutela. Por exemplo, proteções legais, né? Salvaguarda contra a cessação de benefícios. Os tribunais estão cientes da vulnerabilidade enfrentada por pessoas dependentes do benefício do INSS e estão estabelecendo várias medidas aí para dar esse suporte, né? O INSS deve dar amplo aviso, geralmente com pelo menos 60 dias de antecedência, antes de qualquer reavaliação médica. Ele tem que te convocar, tem que avisar da reavaliação pelo menos 60 dias antes.
para que você tenha direito, por exemplo, de ir atrás de relatórios, de exames, de laudos, de testemunhas, tá? Se o benefício for encerrado, a lei fornece um período de carência no qual a parte afetada, no caso o segurado, se perder a ação, ele pode apelar sem perder o acesso aos pagamentos, que é o que não acontece hoje. Quando o benefício, por exemplo, ele é julgado que não existe a incapacidade, não se tem tempo de defesa. Se encerra o benefício e o pagamento e depois o segurado que se vire. Isso aí fere completamente até a Constituição. As ferramentas de diagnósticos mais sofisticadas disponíveis, em condições de serem consideradas temporárias, podem ser consideradas aí um instrumento para verificação dessa atrocidade, né? Porque como é que você encerra o benefício, que é a única fonte de renda de uma pessoa? Você tem direito de dizer que ela não está incapacitada, que ela não tem mais as condições que tinha, que concedeu, no caso, o benefício de incapacidade, mas você tem que dar um tempo para essa pessoa se defender com relação a isso. Benefícios de incapacidade estão representando aí um compromisso financeiro significativo dentro da Previdência. Nós falamos com relação à aposentadoria por invalidez, tem muita coisa por vir agora para 2025, tá? Se vocês não assistiram o vídeo ainda, assista, porque tem muita coisa que você precisa saber, tá? Muitos beneficiários sentem que esses programas, eles não consideram suas limitações específicas, levando, por exemplo, os esforços de reabilitação mal sucedidas. Grupos de defesa, né, pedem programas mais personalizados, enfatizando a necessidade de suporte psicológico e cuidados médicos contínuos durante o processo, por exemplo, de uma reintegração para o mercado de trabalho. Isso seria dentro da reabilitação profissional. Receber um benefício de incapacidade não é apenas uma questão financeira, mas também profundamente emocional. Muitos beneficiários se sentem ansiosos, estressados, principalmente quando se fala em pente fino, né? Tem muita gente que treme. E os tribunais reconhecem isso e agora estão enfatizando esse impacto psicológico da perda de um benefício e das decisões. Geralmente, eles contam, né, com redes de suporte, estão incluindo aí organizações comunitárias, provedores de assistência médica, estão tentando de alguma maneira, né? Essas ONGs, né, estão aí desempenhando um papel também crucial para as pessoas com deficiência. Bom, destacar casos específicos em que a intervenção comunitária levou a resultados favoráveis, não é muito difícil você encontrar. O importante é que está acontecendo perspectivas futuras entre esses debates jurídicos em andamento, tá? E nós vamos ver o que vai acontecer agora a partir de 2025. Por isso que é sempre importante você estar ligado aqui no canal com as nossas atualizações, com os conteúdos que nós trazemos, para que você tenha noção. Você viu quanto assunto importante que nós trouxemos aqui dentro desse conteúdo. Muitas vezes a pessoa que ganha, por exemplo, uma sentença e consegue reativar ou reverter uma decisão do INSS, acha que agora está tudo certo. Não está, pessoal. Não está. Vocês viram, o INSS ele tem prerrogativa para reavaliar e para acessar benefícios que foram concedidos judicialmente. É claro que existem algumas regras, né? A justiça também não é assim, mas acontece esses casos. E o que o segurado tem que fazer? Retornar à justiça para buscar os seus direitos, tá? Então, você que está chegando a primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Aproveite todos os nossos conteúdos que vão sempre trazer respostas, esclarecimento, conhecimento para te ajudar a lidar com o INSS. Gostou do meu trabalho? Não deixe de dar um like, tá? Vai fortalecer bastante o trabalho. E outra, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para estar sempre recebendo esses conteúdos. Você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, sempre me incentivando, ajudando, interagindo. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, alegria, harmonia, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.